galera, o nosso assunto hoje é esse daí que vocês estão vendo, membrana plasmática. É o que separa a vida, ou seja, como nós vamos ver que a célula ela é a unidade básica da vida, então o que separa a vida, no caso aí seria essa membrana, é o fio da navalha, certo? Então, indo adiante, vamos ver aqui um pouco de história. A membrana plasmática ela foi descoberta por esse cientista aí, Nageli e Kramer, em 1822. Certo? Então eles aí descobriram que existia essa camada na célula, e essa camada ela separava então dos demais coisas do ambiente. Certo? Mais adiante, em 1889, nós vamos ver aí os experimentos de Overton. O que Overton viu? Ele viu que quando a célula estava imersa a lipídios, tudo que estava próximo dela era fácil de entrar dentro dela. Certo? Então essa foi uma descoberta interessante até então, porque nessa época eu não sabia como era constituída a membrana plasmática. Até que em 1925 foi proposto por ninguém mais que Grendel e Goten que a camada ela era fosfolipídia, ela bicamada fosfolipídia. Esse modelo que vocês estão observando aí, certo? Esse modelo que vocês estão observando aí é o modelo proposto por Goten e Grendel. Em 1935 vem Davidson e Daniele, e eles propuseram que além da membrana ser uma camada duplo fosfolipídica, ela também era cheia de proteínas. Certo? Então essas proteínas elas auxiliavam a entrada de algumas substâncias, foi o que eles observaram, o Davidson e Daniele. Até que em 1972 é o atual modelo que nós vemos hoje, elaborada por Sige e Nicholson. E o que ele observou então? Ele observou que a membrana plasmática ela não era estática. Significava o quê? Significava que essa membrana ela se movimentava, ok? Por que é chamado de mosaico? Porque além do fosfolipídio, elas irão ter, no caso aí, as proteínas, certo? E ela fazia o flip-flop. Certo? Então o que seria esse tal de flip-flop? É a passagem de um fosfolipídio de uma camada para a outra, ou então esses fosfolipídios se movimentavam na mesma camada, certo? Então garantindo assim essa estrutura que nós estamos vendo aí, ó, certo? Essa estrutura chamada de mosaico fluido proposta por Nicholson e Singer, certo? Que nós vamos ter o fosfolipídio e as proteínas imersas nessa membrana. Seguindo adiante, vamos ver a estrutura da membrana plasmática. A membrana plasmática, em sua totalidade, ela vai ser formada, em sua maioria, por fosfolipídios, que é isso aí, ó, uma camada formada de lipídios. Esses bonequinhos aí que vocês estão vendo é a molécula que vai formar a membrana plasmática, que vai ter uma cabeça fosfato e uma perna lipídica, certo? Fosfolipídio apresenta duas partes então. Qual seria ela? Cauda de ácido graxo, ou seja, de lipídio, certo? Que vai ser hidrofóbica. Vai ter a cabeça hidrofílica, ou seja, polar, que contém fosfato e ela vai atrair a água, certo? Formando então um composto que nós chamamos de anfipático, que contém uma região hidrofílica e outra hidrofóbica, assim sendo, de certa forma, importante para o seu desenvolvimento. Certo? Então, seguindo adiante, vamos para os envoltórios celulares. Os envoltórios são nada mais nada menos. Lembra que se a célula fosse um soldado medieval, certo? Então, com certeza o escudo se chamaria o envoltório, certo? E aí nós vamos ter o primeiro escudo, glicocálix, certo? Então, glicocálix é isso mesmo que vocês estão vendo, é o açúcar. Então, consiste de uma cobertura de açúcar ligada em proteína com espessura de 10 a 20 nanômetros e envolve a célula e confere proteção. Então, graças a esse glicocálix, ele vai garantir essa proteção para essa célula. Quem é que tem esse tipo de proteção? O glicocálix. Nós vamos ter os animais e os protozoários, certo? São esses que vão ter esse envoltório chamado de glicocálix. Seguindo adiante, vamos ter também, falando de envoltório, vamos ter a parede celular,
certo? Ou também conhecido no Luciano Huck como The Wall, né? Então, neste caso aí, nós vamos ter a parede celular em bactérias em vegetais. Nas bactérias, nós vamos ter o peptidoglicano, que é uma espécie de proteína misturado com açúcar, formando então essa parede celular. Já nos vegetais, nós vamos ter um polissacarídeo chamado de celulose. Okay? Então, vamos ver aí a estrutura da parede celular. Então a parede celular nós temos 3 células vegetais, e aí nós vamos ter formado pela parede primária, que é aquela que vai nascer primeiramente, e aí depois que ela vai envelhecendo vai se transformando em parede secundária. Vamos ter a lamela média, que vai separar entre uma parede e outra, certo? E aí nós vamos ter, além da parede, vamos ter os plasmodesmos, que são pequenos furos que vai ter na parede, que vai facilitar a passagem de substância entre as células. E sobre membrana plasmática, por hoje é só. Futuramente nós iremos observar em outras aulas a questão do transporte pela membrana, ok? Aqui quem está falando é o professor Jonas Souza e obrigado!